e desse imenso universo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Boa noite a todos. Podem sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, estamos na presença de Deus, vamos aprender da palavra de Deus. É muito importante esse momento de comunhão, de louvor, de adoração, porque quando você vem à igreja, você vem para ministrar a Deus um culto, para ministrar a Deus a sua adoração. O Senhor Deus fala com Josafá lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, fala com todo Judá, fala com Jerusalém, diz: louvai a majestade santa com voz muito alta. Porque tem gente que tem acostumado, Deus não é surdo, Deus não é surdo, mas Deus manda fazer súplicas, Deus manda fazer orações, e tem momento que Deus manda clamar. E quando Deus manda clamar, você tem que soltar a sua voz e de todo o seu coração você falar com Deus aí. Amém, Jesus? Deus manda você louvar a Deus. Pode louvar com voz baixa, mas ao Josafá Deus falou: louve, mande todo mundo soltar a voz e louvar com voz. Deus não fala nem com voz alta, ele fala assim, com voz muito alta. Quando você está feliz, quando você era do mundo, e o dia que você amanhecia alegrezinho assim, você colocava a música baixinha ou colocava a música mais altinha assim? Mais alta, né? E ainda cantava mais alto do que o CD lá. Agora com Jesus, pessoal, louve a Deus mesmo, exalte esse Deus mesmo, cante, exalte. Tem uma canção que fala assim: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Só ouço voz de lamento, quer dizer nesse momento, aquele povo foi embora pra Sião. Misericórdia, hein? Quando tiver um silêncio na terra, cadê os crentes? Subiram tudo. Tá fazendo barulho lá no céu agora. Os crentes em Jesus Cristo, né? Que crente pode ser crente em qualquer coisa, né? Mas que crê em Jesus Cristo. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Hoje feriado, que a palavra de Deus fale ao seu coração, que a palavra de Deus fale ao seu espírito. Não espere passe de mágica, não espere nada de mim, mas espere do Deus da sua vida, do Deus da minha vida. Aquele que deu Jesus Cristo, morreu por mim e morreu por você. E se ele encontrar fé no seu coração, a sua fé pode te salvar, a sua fé pode abrir portas para você. Porque é muito importante você ter fé. Todas as pessoas que se aproximam de Deus, é necessário saber que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E se aproximar de Deus sem fé, a Bíblia diz que sem fé, lá aos Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus. Todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário que a fé esteja presente. E a fé Deus vai dando a você na medida que você vai ouvindo a palavra. O entendimento que Ele vai te dando. Aquilo cria dentro de você uma certeza, uma convicção que vem lá no seu espírito. E você sabe que aquele caminho é a vontade de Deus para a sua vida. Porque nós somos um ser espiritual, que temos uma alma e moramos num corpo. Então Deus se comunica conosco através do nosso espírito. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então a testificação vem no nosso espírito. Tem pessoas que até falam: pastor, mas o coração do homem não é enganoso? O coração do homem que não nasceu de novo. Mas o coração do homem que tem o coração do homem, que é o espírito do homem, que é recriado, que passou pelo processo do novo nascimento, esse espírito está ligado com o Espírito de Deus. A nossa mente, quando a gente se batiza nas águas, é batizado nas águas, a nossa mente, ela continua a mesma. Então ela tem que estar sempre em contato com a palavra de Deus, para que ela seja todos os dias renovado o nosso entendimento. E a nossa carne, que é o nosso corpo, essa aí a gente tem que vigiar. Porque se o nosso corpo, que também fala conosco, nos guiar,
Diz a Bíblia que a concupiscência da carne, ou basta ser homem natural, basta ser um homem natural. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque quando Deus fala, parece loucura para o homem natural. Então o nosso espírito tem que estar ligado ao Espírito Santo de Deus. E aí Deus vai testificando. Enquanto eu estou pregando, enquanto Deus está me usando para falar aqui as palavras, eu não tenho noção do que Deus está fazendo no nosso meio. Mas você que está ouvindo a palavra de Deus, sempre vai ter alguma coisa que vai servir para você. Se não servir para hoje, vai servir para amanhã. Ou vai servir para você apagar algumas coisas de ontem que tem atrapalhado a sua vida. Hoje eu quero falar com vocês sobre a diferença. A Bíblia diz que há uma diferença na vida de quem serve a Deus e na vida de quem não serve. Nós queremos essa diferença. Nós declaramos: o povo de Deus é um povo que tem que fazer a diferença. Vamos estudar isso aqui? Abra sua Bíblia lá em Malaquias, no capítulo de número 3. E eles serão meus. Está dizendo, e eles são meus? Serão. Serão meus. Diz quem? O Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim, serão novamente, para mim, particular tesouro. E poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o que, pessoal? Que o serve. Ele poderia ter colocado somente ao seu filho. Mas ele coloca ao seu filho que o serve. Versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então Deus fala de dois tipos de pessoas: o justo, que é o praticante da palavra de Deus, e o ímpio, que é aquele que entende a palavra, ele compreende, mas ele não segue a palavra de Deus. O ímpio, a Bíblia diz que vai ter menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aqueles que conheceram a palavra de Deus e não praticaram. A Bíblia diz que seria melhor que nunca tivesse o que, pessoal? Conhecido. Isso não quer dizer que uma pessoa que um dia serviu a Deus, que um dia fez a vontade de Deus, não pode ter aí uma queda. E o que eu estou falando aqui não é apologia à queda. O que eu estou dizendo é o seguinte: que a Bíblia declara que o justo, ainda que caia. Então a Bíblia declara que o justo pode ter uma queda. E quando alguém tiver uma queda, nós como cristãos, a gente não pode concordar com a queda que a pessoa teve. Mas a gente não pode deixar de estender a mão para ajudar a pessoa a se levantar. Porque essa mão um dia me levantou e um dia te levantou. Então a gente não pode esquecer que a gente serve um Deus que é misericordioso. E a gente tem que olhar para a pessoa com olhar de amor e de misericórdia. Agora, a pessoa também tem que querer. Ela tem que se arrepender e ela tem que abandonar o pecado.
Talvez passe até por um momento de disciplina, mas tem aí a sua oportunidade de voltar para Deus e ser até melhor do que era antes. Enquanto as pessoas estão vivas, a gente nunca pode abandonar. Diga amém, Jesus. A gente tem que chegar e falar: olha, eu não concordo com o que você fez, está errado. Se você quiser seguir esse caminho, você tem todo o direito de fazer com a sua vida o que você quiser. Mas se você quiser se arrepender e precisar de alguém para te ajudar com a palavra de Deus, para orar com você, para trazer você para o amor de Deus novamente, você conta comigo. Agora você vai ter que fazer uma conversão daquilo que você estava fazendo. Você está indo por um caminho que lá na frente você vai sofrer. Você quer fazer essa conversão? Você quer alguém que possa te ajudar? Não, não quero. Vou continuar aqui, vou fazer o que eu tenho que fazer, já está tudo certo. Então tá bom. O seu sangue, eu estou livre do seu sangue. Eu lavo as minhas mãos da inocência. Que o seu sangue recaia sobre a sua cabeça. Porque você não quer ajuda. A misericórdia foi estendida a você, mas você não quer ajuda. E quando fala em ajuda, não é dar cargo, não é dar isso, não. Quando fala em ajuda, vamos orar junto? Vamos buscar Deus junto? Vamos ler a Bíblia? Vamos nos santificar? Vamos afastar o seu pé da casa daquela mulher que não é tua mulher? Vamos afastar o teu pé da casa daquele homem que não é o teu marido? Vamos colocar a casa em ordem? Ah, não quero. Então, que o seu sangue seja sobre a sua cabeça. Eu não tenho responsabilidade com você, porque você não quer. Você conhece a palavra, mas você prefere o caminho da impiedade do que o caminho da piedade. Você tem que escolher o caminho da piedade e ser apegado a Deus, apegado ao Senhor. Deus está falando de um povo aqui que ainda não era dele. Há um povo que ainda não era dele. Mas Deus estava dizendo que seria dele. E que Deus ia mostrar a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Uma das diferenças aqui, Deus fala que vai poupar essas pessoas. Olha que coisa bonita. Como um pai poupa o seu filho que o serve. Deus acampa o anjo e Deus poupa a pessoa. Deus abençoa. Às vezes a gente chora. Estava conversando com o Felipe, ele falou um negócio para mim. É engraçado, né? Que às vezes a pessoa fala uma coisa e você ouve e fica no seu subconsciente. Aí você sobe aqui no altar, Deus faz você lembrar. E ele falou uma coisa interessante. Quando Uzar morreu, a Bíblia diz que Davi chorou. E quem matou Uzar foi Deus. Você sabe por quê? Porque existia uma maneira de carregar a arca. E quem tinha que carregar a arca no Velho Testamento, é que trazia a presença de Deus para o arraial, para as cidades, onde a arca entrava. Quando eles iam para a batalha, eles iam com a arca. Por quê? Porque a presença de Deus estava com eles. Hoje a presença de Deus não está encaixotada numa arca. A presença de Deus está em mim, a presença está em você. E a gente não pode levar a presença de Deus de qualquer jeito. A gente tem que respeitar a presença de Deus. E aí, para facilitar, eles colocaram a arca no lombo de quem? De uns animais. Mas os levitas é que tinham que levar a arca. E aí o animal tropeçou. E quando o animal tropeçou, a arca ia cair. E Uzar foi e pegou na arca. Ele não podia ter feito aquilo.
Mas pastor, ele foi tentar segurar ali para não cair. Mas a negligência, a maneira, a forma que eles estavam carregando a prejuízo estava errada. Então o eu não vai justificar outro, só vai acrescentar mais impiedade ainda. E quando ele morreu, sabe quem chorou? Davi. Às vezes a gente chora por causa das tristezas que as pessoas passam, sabia? A gente chora por causa das tristezas que as pessoas passam, por causa das situações que as pessoas passam. Mas só Deus e a pessoa sabe como aquela pessoa está carregando a presença de Deus na vida dela. Só Deus e a pessoa sabe. Por isso que a salvação, ela não é coletiva. A salvação é o quê? Individual. Como é que eu me porto diante da presença de Deus? O véu foi rasgado, a presença de Deus está aqui. Como é que eu me porto diante da presença de Deus? A presença de Deus está na minha casa. A presença de Deus está no meu lar, no meu quarto. A presença de Deus está em todos os lugares. Eu não posso levar a presença de Deus negligenciando. Porque no mínimo eu teria culpa. No mínimo. Eu tenho que levar a presença de Deus como filho que o serve. Diga amém, Jesus. Como filhos que o servem. E aí sim, outra vez, verão a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. O Malaquias, aqui, ele está falando para o povo, no versículo 7, ele está chamando o povo para um conserto, para que o povo voltasse para Deus. Vamos ver aqui o contexto disso, só para a gente entender. Malaquias 3,7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não o que, pessoal? Não os guardastes. Então Deus está usando Malaquias, está dizendo, olha gente, desde os dias de vossos pais, vocês têm se desviado dos meus estatutos, e vocês não têm guardado o meu estatuto, a minha presença, aquilo que eu estabeleço. No versículo, ponto, tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Isso aqui é uma pergunta que a gente tem que fazer para Deus. No caso deles aqui, eu vou explicar o que aconteceu. Mas isso não, a gente não pode ficar preso só a esse contexto. Porque o seu caso pode ser diferente do caso dele. Alguma coisa pode ter entrado na sua vida que está te afastando da presença de Deus. Que está te levando para lados em que você não está mais servindo a Ele como você o servia. E Deus está dizendo para você, volta para mim. O seu negócio é comigo. E você que tem que dar o primeiro passo. E chegar diante de Deus, rasgar o coração e falar, Deus, nem a luta, nem a peste, nem a fome, nem a nudez, nem a vida e nem a morte, nada vai me separar do amor do Senhor. Nada vai me separar do amor de Deus. E o que é o amor de Deus? O Senhor Deus disse em João, no Evangelho de João, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, nós viremos a Ele, faremos moradas nele, e nós vamos nos manifestar na vida deles. Então nada pode separar você do amor de Deus. A Bíblia diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sem adulterar a palavra de Deus, há pessoas que, devido a um acontecimento, eles pararam de amar a Deus. Eles pararam de guardar um mandamento e praticar o mandamento por causa de um acontecimento. Não, meu irmão.
continue amando a Deus, que Deus vai continuar guiando a tua vida, e você depois verá que tudo aquilo cooperou para o seu bem, para o bem da sua casa, para o bem da sua família, para o bem dos seus filhos, para o bem do seu ministério. Quantas vezes o Senhor fala, né? O que faço hoje você não entende, mas depois você vai entender. Continue servindo a Deus. Não deixe de servir a Deus por causa de A, B, C, D, E, F, G, H, seja quem for. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. Deus te fez reis e sacerdote, para que você venha reinar nessa terra, para que você venha plantar e colher, frutificar nessa terra, multiplicar, ainda que você esteja só. Isaías 52, 51, 52, se eu não me engano, diz que Abraão e Sara eram sós, os dois. Deus os chamou, os abençoou e os multiplicou. Nós precisamos servir a Deus. As pessoas vão olhar e vão ver a diferença. Mas não é a diferença só na vida financeira, não é a diferença só nas coisas materiais, não, porque Deus fala também: se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Mas isso daí para mim não é diferença, porque o ímpio também tem, o bandido também tem, e tem até mais do que o crente. Tem ou não tem? Alguém aqui tem mais dinheiro do que o Pi? E do que o Pi? Mas não fala o nome da política, dos políticos aí, né? Mas eles têm aquela diferença do novo nascimento? Não tem. Mas eu posso ter, você pode ter, ele também pode ter, todos podem ter. Mas quando a gente ora geralmente para mostrar a diferença, a gente fala assim, ó: Deus, o Senhor diz na tua palavra que haverá uma diferença daquele que serve a Deus, daquele que não serve. Eu não aceito essa situação X, essa situação Y. Tudo bem, isso daí é viável, é lícito a gente orar assim. Mas irmãos, o cristão também é manso. A gente precisa ter essa diferença. O cristão não leva o filho para festa pagã, a São João, ação isso, ação aquilo. O cristão ensina um pequenino o caminho que deve andar. O cristão ensina para o filho que ele está nesse mundo, mas ele não é desse mundo. Isso é diferença. Mas tem gente que não tem diferença nenhuma da pessoa do mundo. Nenhuma. O cristão de verdade, ele não mente não. Você sabe por que ele não mente? Porque ele não precisa. Porque se a vida dele está na verdade, para que eu vou mentir? Geralmente a pessoa mente para esconder uma outra mentira. Mulher cristã de verdade não fica escondendo as coisas do marido, mentindo com o marido, falando meias verdades. Homem de verdade, homem de Deus de verdade, não fica mentindo para a esposa falando meias verdades. Porque ela não gosta disso, porque ela não pode saber que eu fui ver minha mãe, porque que ela... Que bobeira é essa? Homem de Deus diferente tem uma diferença. O cristão de verdade, ele nunca entra no negócio sabendo que não vai pagar, prejudicando outras vidas. Irmão, o que a gente ouve de gente que dentro da igreja deu balão no outro, não é brincadeira. O cristão de verdade, ele está pautado na verdade, ele está pautado na verdade, ele está pautado na verdade. Aí você vai ver a vida dessa pessoa depois. Deus confirma o reinado dessa pessoa para sempre. Deus vai poupar essa pessoa como um pai poupa o seu filho que o serve. Deus vai poupar, Deus vai guardar. O cristão de verdade não é falso. O cristão de verdade é sim, sim e não, não. Digam graças a Deus. É um cristão de verdade.
Deus está mandando tornar. Em que havemos de tornar? No caso deles, olha o versículo 8: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: mas em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Nesse caso aqui, o problema deles era a falta de obediência nos dízimos e nas ofertas alçadas. Mas o caso de outras pessoas não é essa situação. Ah, pastor, mas o dízimo é do Velho Testamento. Mateus 23 fala que a gente não pode omitir. Aos Hebreus, 70 anos depois de Cristo, fala: aqui tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, é aquele que nós testificamos que vive. Jesus vive depois do quê? Depois do sangue derramado na cruz. Está falando de nova aliança. Então, esse versículo derruba qualquer outro entendimento. Derruba. Então, o dízimo é preceito de Deus, é obediência, oferta alçada também. É preceito de Deus, é estatuto de Deus, é determinação de Deus. E no caso deles, eles estavam roubando a Deus. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, não é a mensagem de hoje, mas vou lá só para você olhar, para você ver. E eu não estou te preparando para pedir oferta não, tá, pessoal? Estou só ensinando você. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 9. Diz assim, ó: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? O que nós vimos lá em Malaquias? Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio. O ímpio é o injusto. O injusto, ele não vai herdar o reino de Deus, porque ele é injusto, ele é desonesto, ele gosta da injustiça, das coisas erradas, ele é praticando as coisas erradas. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Aí diz aqui o versículo 10: não erreis, irmão, não erre. Não vá por nenhum entendimento que não seja de Deus. Nem os devassos. Quem são os devassos? Aquelas pessoas que levam a vida sem freio moral. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros. Deus não permite outra mulher no seu caminho. Outra esposa, outra mulher, esposa não, outra mulher, outro homem que não seja o seu cônjuge. Uma coisa que é terrível para Deus é o pecado do sexo fora do casamento ou extraconjugal, né? Porque todos os pecados estão fora do corpo, mas o pecado no corpo é um pecado contra o próprio Deus, porque o nosso corpo não é para prostituição, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E quando há esse tipo de prática, esse corpo, essa vida, tanto espiritualmente falando como fisicamente, está completamente contaminado e tem que se purificar. E sabe qual que é a maneira de purificar? Consertando a vida em nome de Jesus, diante de Deus. É a única forma. Nem os adúlteros, nem os efeminados. Homem é macho, mulher é fêmea. Mulher que fala grosso, mulher que quer mandar, mulher que quer ser... Não, mulher é feminina. E o homem que fala fino também tem que engrossar essa vozinha aí, irmão. Amém? Macho é macho, fêmea é fêmea. Vamos lá, o que mais? Nem jeitão tem que ter. Nem os sodomitas. Aqui fala muito da prática, relação sexual. Aqui fala muito do sexo anal, eu creio aqui. Porque era a prática do Sodoma, que era praticado em Sodoma e Gomorra. O homossexualismo está aqui também. Está dentro dos sodomitas. Não é prática que Deus aceita. A sociedade pode aceitar. Alguém pode até não concordar, até respeitar a pessoa, amar as pessoas. Temos que amar todos, independente das pessoas ou do pecado que elas praticam. Nós temos que amar, porque Deus, ele ama o pecador, mas ele odeia o quê? O pecado. Então a gente tem que odiar o pecado, não as pessoas. As pessoas não. Eu tenho que ter amor pelas pessoas. Amém, Jesus? Por quê? Porque o pecado sodomita, pratica aquele pecado, a pessoa que às vezes está na igreja e mente, o pecado da mentira,
vai fazer a pessoa perder a salvação, como o pecado do homossexualismo também. Então a gente tem que tomar cuidado. Amém, Jesus? Sodomitas, eu vou entrar ali. Nem os ladrões, nem o que, pessoal? Os avarentos, né? Nem os avarentos, não é só a pessoa que é pão duro, não. É a pessoa que é ganancioso. A pessoa gananciosa. Aquela avareza, aquela ganância exacerbada, aquela cobiça fora do comum. Né? Isso aí também é coisa séria. Nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores. Espera aí, pessoal, não falou dos ladrões aqui? Por que fala dos roubadores? Nem os roubadores herdarão o quê? Volta lá para Malaquias. Volta lá para Malaquias. Se eu concordar com essa palavra ou não, não vai mudar o evangelho. A palavra vai seguir, vai continuar. É um conselho que Deus dá para nós. O 8. Roubará o homem a Deus? 3:8 de Malaquias. Mas em que te roubamos? Nos dízimos. Aí olha o 9. Com maldição sois amaldiçoados. Porque roubais a mim, vós toda o quê? Não está falando vós evangélicos. Está falando vós toda a nação. Então quer dizer, não adianta eu orar. Não adianta eu jejuar. Não adianta eu fazer campanha. Não adianta eu subir monte, descer monte. Eu vou continuar debaixo de maldição se eu não dizimar e ofertar. Porque aqui não está dizendo que a maldição estava sobre eles por causa da falta de oração. Estava sobre eles por causa da falta da obediência. Então como é que eu mudo isso? Bom, se isso aqui está me prejudicando, então quer dizer, eu vou deixar de fazer isso aqui e vou fazer o que Deus está mandando. Automaticamente, a bênção de Deus se manifesta. A Bíblia diz assim, ó, conhecereis a oração forte, conhecereis um pastor de libertação, conhecereis um pastor de cura e você será liberto, é isso? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente chega na igreja e a gente começa a ouvir a palavra, a gente vai ouvindo, e a palavra vai nos corrigindo, e tem gente que tem dificuldade de ser corrigido. Tem gente que tem dificuldade, por mais que Deus fale, ele sempre tem uma desculpa, ele sempre tem alguma coisa, ele sempre tem uma desculpa, ele não sabe chegar, assumir e falar assim, não, tá certo, então, tá errado, tá, então, tá bom, como é que é mesmo? Assim? Ah, por causa disso e disso, é verdade mesmo. Eu vou ouvir você, eu vou aprender, eu vou crescer. Tem gente que tem dificuldade com a correção, mas a Bíblia diz assim, ó, ame mais a correção do que o elogio. É a correção que faz eu mudar a minha semente. É a correção que faz eu mudar a minha conduta. E quando eu aceito a correção e mudo a minha conduta, eu mudo a minha semente e eu mudo a minha colheita. Dá para ouvir um glória a Deus aí, irmão? Dá para ouvir? Dá. Eu mudo a minha semente e eu mudo também a minha colheita. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei como muitos chegam. Um entendimento completamente diferente, seguir o que eu achava, o que eu pensava, aquilo que eu sabia, que eu entendia que era certo. Mas aí Deus mostrando para mim que não era assim. E tem gente que é fácil de trabalhar, tem gente que é mais complicado. A Bíblia fala que existem aquelas pessoas que resistem. Deus fala, mas ela entende, mas ela resiste. Deus fala, ela entende, mas ela resiste. E Deus fala que com essas pessoas a gente tem que insistir, continuar, demonstrar com mansidão, para ver se Deus coloca no coração dessa pessoa arrependimento, para que ela possa se converter a Deus. Isso é uma bênção na presença do Senhor. A gente protela muitas coisas de Deus na nossa vida, porque nós temos dificuldade com a correção. A gente tem dificuldade. E a gente tem que estar aberto para a correção. E aqui Deus está corrigindo esse povo. Já imaginou esse povo aqui chega e fala assim,
debaixo de maldição, cara de dízimo, oferta. Que história é essa aí, ô Malaquias? Tá vendo aí? Não volto mais nessa igreja. Por quê? Porque o pastor me chamou de roubador. O pastor não chamou de roubador. O pastor disse, a palavra de Deus diz, que quem não dizime, não oferta, está roubando a quem? A Deus. O pastor não chegou e falou assim, ô Fabiana, você... Não foi isso que ele falou. Ele está pregando a palavra. Cada um vai usar da melhor maneira possível. Irmãos, e a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz. Às vezes a gente perde assim algum conhecimento, porque a gente às vezes despreza até alguma coisa que às vezes a gente manda, né? Através do WhatsApp. Mas essa semana eu mandei um vídeo sobre ovelha e bode. Um rapaz lá a 57 quilômetros de Juazeiro, ele cria ovelhas e bode. Aí ele falou assim, que se você colocar uma vasilha com comida para as ovelhas comerem, elas não brigam. Elas comem na mesma vasilha. Se você colocar uma vasilha para 2 bodes comerem, eles esquecem a comida e ficam dando cabeçada um no outro. Vai dando cabeçada. Esquece a comida. E vai dando cabeçada. Podia dividir a comida, não podia? Mas eles esquecem a comida e começam a dar a cabeçada. A ovelha, tem sempre uma ovelha que é líder, que ela tem um chocalhinho. E essa ovelha líder, ela sai e as outras vão atrás. Quando ela volta, as outras ouvem o chocalho e voltam atrás dela. E as ovelhas sempre voltam para a casa do pai, para o curral. Por que elas voltam? Porque ali elas sabem que elas terão segurança. Olha que coisa bonita. A segurança é a bênção espiritual sobre a igreja. E elas voltam. Já os bodes, todos eles têm que ter o chocalhinho. Sabe por quê? Porque ele some, desaparece. E o pastor nem sabe onde está o bode, irmão. Meu Deus, cadê o bode de fulano de tal? Não sei. Cadê o... Não sabe onde está o bode. O bode se perde no meio do mato, irmão. O bode não quer andar junto. Aí o bode está lá no meio do mato, daqui a pouco o pastor escuta um sininho. Fala, o bode está por aqui. Aí acha o bode. Olha quanta coisa, né? Que tem entre o bode e a ovelha. Quando chega a noite, elas ficam todos juntos, os bodes e as ovelhas. É necessário o pastor, por exemplo, vamos supor que aqui nesse negócio, aqui nessa gaiolinha aqui, estão os bodes e as ovelhas. Aqui, ó, é uma divisão. Tem que separar. Colocar as ovelhas de um lado e o bode. Você vai entender uma coisa muito espiritual agora. Porque tem muita ovelha morrendo. Se não houver essa separação, você sabe o que o bode faz? Ele mata uma ovelha por noite. Quando você vê um irmão na igreja dando mau testemunho, escandalizou, te magoou, te maltratou, irmãos, dá uma separadinha aí, senão ele vai te matar. Ele não é ovelha, porque ovelha de Jesus não faz isso. Está dando para entender agora? Por que que dentro das igrejas estão morrendo muitas ovelhas? Tem que separar o bode das ovelhas. Alguém vem te dar um conselho, aquele conselho é para matar a tua fé? É bode, não é ovelha. Saiu da igreja, alguém falou mal da pregação, não está falando mal do pastor, nem da igreja da família, nem da igreja da assembleia, nem da igreja outra, está falando mal de quem?
do Espírito Santo que trouxe a palavra para ele. Mas a ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. Tem uma coisa que Deus falou no meu coração, falou assim, ó: nunca faça um culto para as ovelhas, faça um culto para mim, porque as minhas ovelhas saberão que vem de mim a palavra. Nunca faça um culto para os homens, o culto é para mim, diz o Senhor. Oh, coisa linda, pessoal. O culto é para Deus. A palavra tem que vir de Deus, pode ser a verdade que for, tem que ser lançado. A própria palavra separa. Separa. E agora estão essas pessoas ouvindo. E tudo isso que Deus estava falando não era para julgar essas pessoas, não era para abrir os olhos, porque Deus não queria que eles continuassem debaixo de maldição. Irmãos, vou falar uma coisa com toda verdade para você. A pessoa pega e fala assim: pastor, vou fazer a obra de Deus, vou lá expulsar aquele demônio, porque a Bíblia diz que o diabo está debaixo da planta dos meus. Espera aí, não é bem assim não. Como não, pastor? A Bíblia fala que Jesus falou isso para discípulo. A Bíblia falou isso para ovelha e não para bode. Eu já vi muitas pessoas se dando mal porque acha que pode, acha que vai fazer, mas a vida não está no altar. A sua vida tem que estar no altar de Deus. Tem um exemplo de uma moça aqui na igreja, que ela participou praticamente do satanismo. Tudo quanto Tubal, Gog e Magog, Leviatã, e outros mais aí que eu esqueci, Kundalini, Quiméria. Você falou, pastor, eu só conhecia o Chucaveira, esse daí. Não conhecia. Asmodeus, esses piores assim, sabe? Os 7 piores do inferno, por exemplo. E eu peguei uma situação aqui, pessoal, que o negócio foi sério. E essa pessoa já tinha passado pelas mãos de 2 pastores. Um caiu e outro morreu. Pastor, mas onde está o respaldo nisso que você está falando? É simples. Lembra quando aqueles religiosos foram expulsar o demônio lá no livro de Atos? E eles disseram: esconjuro-vos por Deus a quem Paulo prega. Quem lembra dessa história? Sai desse homem, espírito imundo, em nome de Jesus Cristo. Aquele a quem Paulo prega, o demônio manifestou e falou assim: bem sei quem é Jesus, conheça Jesus, e bem sei quem é Paulo, e vós quem sois? E pôde mais do que eles. Então, não brinca com o mundo espiritual não, que o mundo espiritual não é brincadeira não. Não fica em cima do muro não. Não fica não. Com Deus é sim, sim, e não, não. Entrega a tua vida para Jesus 100%. Digam amém, Jesus. Por isso que eu estou falando aqui dessa palavra. Não Deus não queria julgar ele, apontar pecado dele, não é isso. Deus estava dizendo: eu não quero que vocês vivam assim. Eu quero que aconteça na sua vida o que está lá no 17 e no 18. Todos verão que vocês serão o meu particular tesouro. Olha que coisa bonita, irmão. Eu quero que todos olhem para você lá na frente e vejam que há uma diferença, que vale a pena servir a Deus, que vale a pena fazer a vontade de Deus. E o Senhor Deus chama eles para essa responsabilidade e diz, olha o versículo 10: trazei todos os dias minha oferta à casa do tesouro,
para que haja mantimento em minha casa. Depois farei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus, não derramar sobre vós uma bênção tal. Ó, já está falando de bênção, está vendo? Da maldição já está virando o quê? Bênção. Que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós, dizimistas, repreenderei o quê? O devorador. Vou dar uma bronca nele. Para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos... Em outras palavras, Deus está dizendo aqui, Deus não mandou eles orarem, Deus não mandou eles fazer jejum, Deus mandou eles praticarem a palavra de Deus. A obediência à prática à palavra de Deus é que nos abençoou. Uma senhora, um dia, ela tinha um problema de bursite. Para quem não sabe, é uma inflamação que dá no nervo, impossibilita a pessoa de fazer muitas coisas, até de vestir uma roupa, pentear um cabelo, alguma coisa nesse sentido. E essa mulher na igreja, o pastor pregando, dizendo: olha, a Bíblia diz que Jesus levou sobre si todas as dores, doenças e enfermidades. Em nome do Senhor Jesus, colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E o pastor fazia oração e as pessoas eram curadas e ela não. As pessoas eram curadas e ela não. Aí um dia o pastor estava pregando e falou assim: orai pelos vossos inimigos, e por aqueles que vos perseguem. É muito difícil isso, irmão, vai dizer que não. E aí no coração dela, no espírito dela veio, sabe quem? A nora dela. Eita, porque eu vou te falar uma coisa, tem gente que fala que a sogra é uma bênção, mas tem nora também que eu vou te falar, viu? A minha esposa, quando ela não era de Jesus, e ela gostava de pirraçar minha mãe, sabe o que ela fazia? Ela não deixava minha mãe ver o Jonathan. Mas isso é passado, tá, pessoal? Graças a Deus. Não era assim, via? Daí para pior, né? Não deixava minha mãe ver o neto. Então tem nora que quando pega também para querer judiar da sogra. Teve um dia que eu fui em Limeira numa padaria. Eu falei: moço, que bom aquele comprido ali. Ele falou: a língua da sogra. Aí eu falei assim: e o da nora tá onde? Ela falou: oi, tem que fazer a língua da nora, porque tem nora que eu vou te falar, irmão. Tem nora que tem a língua maior do que a sogra. Eita, Jeová. Vai que está aí a correção de alguns aí, olha aí. Você tem que amar a sua sogra. Mas pastor, como é que eu vou amar aquela mulher? O senhor não conhece aquela mulher. Mas Jesus mandou você orar por aqueles que te perseguem e por aqueles que te... E aquela mulher estava ali naquela hora. E ela falou: ah, Jesus, não vou não. Me peça. Tem gente que fala assim, ó: pode me pedir qualquer coisa, menos isso. Já ouviu essa frase? E aí ela começou a ir na igreja e o pastor começou a pregar só isso. E ela no culto, e ele só pregando. E ela falava assim: é porque ele não sabe quem é ela. Aí o pastor respondia: talvez você está falando que é porque eu não sei quem é ela, aquela pessoa. E foi respondendo. E parecia que ela estava conversando com o pastor. Só que a igreja era muito grande, tinha mais de 2.000 pessoas. Ele estava pregando para muita gente. E aquela mulher ali conversando, o Espírito Santo conversando com ela para convencer ela. Aí ela falou assim: tá bom, Senhor, tá bom. Eu vou perdoar. O que ela tinha? Bursite. Geralmente quando alguém tem uma enfermidade, qual tipo de oração? A oração de cura, a oração da fé, né? Só que o caso dela era o quê? Era bursite, era oração. E aí o pastor pregando sobre mágoa, sobre inimizade. E aí a mulher levantou e falou assim, ela nem orou pela cura. Ela simplesmente falou assim: Deus, eu perdoo a minha nora, limpa o meu coração, eu não quero mais isso dentro de mim. Eu recebo a tua palavra como cura para a minha vida. Terminou a oração, a mulher foi ver, estava curada. A Bíblia diz assim, ó: enquanto eu me calei, Salmo 32, envelheceram os meus ossos.
enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. A gente tem que chegar diante de Deus, pessoal. Mas Deus já me conhece, pastor. Ah, meu irmão, abre o coração e fala: Deus, eu sou essa coisa aí que o Senhor sabe que eu sou. Me ajuda. Eu não quero mais ser essa coisa, não. Eu quero ser diferente. A sinceridade com Deus é tudo. É tudo. O Davi falou: enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Então o problema não estava na falta de oração, estava no pecado da omissão. Então a gente sabe que a gente é. A gente tem que chegar em Deus, rasgar o coração, falar com Deus as nossas falhas, falar com Deus as nossas fraquezas, pedir ajuda para Deus. Amém, Jesus? Chegar dele e mostrar para ele quem nós somos, mas pegar também e fazer colocar como objetivo, como meta, o quê? Se consertar naquilo que temos que nos consertar. Tornai-vos para mim, diz o Senhor, e eu me tornarei a vós outros. E aí sim, o que vai acontecer? Vamos de novo para o versículo de número. Vamos pegar aqui primeiro, aqui só para terminar. Versículo 12. E todas as nações vos chamarão do que, pessoal? Bem-aventurados, porque vós sereis deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Você sabe o que quer dizer bem-aventurado? É a mesma coisa que você ter o dom da prosperidade sobre você. Porque bem-aventurado é você se dar bem em todas as coisas. E o dom e ser próspero é você se dar bem em todas as coisas. Estava até conversando com uma irmã hoje, ela falou para mim uma coisa interessante, que eu acho que vai te ajudar muito. Ela falou assim: pastor, eu conheço uma pessoa, e essa pessoa, ela tem 13 irmãs, né? 13, né, Ed? 13 irmãs. As 13 irmãs mudaram de marido, né? Mudaram de marido. Por que mudou? Teve algum problema. Eu acho que as 13 tiveram algum problema. Aí mudaram de marido. Aí ela falou assim: eu tirei uma lição com isso. Falando para ela, né? Qual que é a lição que ela tirou? Que só mudou o homem e o nome. Os problemas continuaram. Porque tem gente que acha que vai resolver o problema mudando de marido, ou mudando de mulher. Só vai mudar o nome e a pessoa. Porque problemas todo mundo tem. Agora, eu quero te dar uma receita aqui para você mudar. Quebrou? Isso é bom porque às vezes alguém está dormindo. Você estava dormindo? Eita, Jeová. Essa musiquinha que colocaram. Nana Neném, né? Aí... Eu falava, tu é uma bênção mesmo, né? Mas foi bom, isso que alegra um pouquinho. Ainda bem que tu não caiu. Seja louvado, Senhor, aí que tu não caiu. Isso aí, nós vamos trocar todas as cadeiras, em nome de Jesus. Vai ser tudo almofadado. Aí que vai dormir mesmo. Aí que vai dormir mesmo, né? Mas aí, voltando aqui. Aí ela pegou e falou que só trocou a pessoa, o nome, mas o problema... Aí eu tenho uma receita para você mudar o que você tem. Você quer essa receita? Funcionou comigo. Funcionou. Né, fia? Não funcionou? Funcionou comigo essa receita. Essa receita está no Salmo 128. Vamos lá para a gente orar? Você tem que ser bem-aventurado. Você tem que ser terra deleitosa. Na sua vida tem que haver uma diferença. Pastor, eu quero mudar a situação da minha família, da minha casa. Lá fala o quê? Bem-aventurado, as nações te chamarão de bem-aventurado, lá no Malaquias 3. E vão te chamar de terra deleitosa. Bem-aventurado quer dizer a mesma coisa que prosperar em todas as coisas. E no Salmo 128 também começa dizendo o quê, gente? Bem-aventurado. Quem?
Bem-aventurado, realizado, completo, próspero, abençoado em todas as áreas da sua vida. Isso é possível? É possível. Na vida de quem? Daquele que teme, que respeita o quê? A palavra de Deus. Mas pastor, eu respeito, mas o versículo não terminou. Olha lá. E anda. Aquelas pessoas já conheciam, não conheciam? Eles não sabiam os princípios dos dízimos e da oferta? Sabiam ou não sabiam? Sabiam, mas andavam? Eu sei que eu tenho que perdoar, não sei? Mas será que eu perdoo? Eu sei que eu tenho que orar para aqueles que me perseguem e me maltratam, mas eu oro? Então não basta eu só entender, respeitar. É a palavra do Senhor. Eu tenho que andar. E anda nos seus caminhos. O que vai acontecer? Pois comerá do trabalho. Aí fala assim, olha o futuro. Olha o futuro. Feliz serás. E te irá. Você vai comer do trabalho das tuas mãos. Então eu posso mudar o meu... Pode. Pode. É só eu temer a Deus e andar no caminho dele. O que mais? Vida familiar. A tua mulher será. Vai acontecer. Pode não ser agora. Porque quando eu me converti, eu tinha problema com a minha esposa por causa do gênero dela. A mãe dela não sabia. O pai dela não sabia. A gente não contava para ninguém, mas fala assim, a grosso modo, o pau quebrava dentro de casa. O couro comia. É verdade. É verdade. A coisa ficava feia entre a gente. E a gente depois resolvia as coisas, sabe como? No sexo. E nunca na conversa. Nunca no diálogo. Resolvia no sexo. Estava lá, os hormônios vinham, aquela coisa toda. E acontecia. Aí passava um dia, dois, comia. Negócio ficava. Você tem ideia? Às vezes a minha mãe morava na frente, a gente morava nos fundos. Quando eu chegava aqui, ela, oi mãe, tudo bem? Ela colocava o ouvido assim na janela. Estão falando de mim. Aí minha mãe falava assim, como é que tá aí os meninos? E a Fabiana tá bem? Eu falei, tá bem. Tô orando aí, mãe. Aí minha mãe falou assim, tá amarrado, filho, em nome de Jesus. Você é demônio, ele vai se converter. Chegava em casa, o que é demônio? O que é demônio aí? Era desse jeito. Até que um dia eu falei assim, eu não brigo mais com você. Eu vou dobrar meus joelhos. Se existe um Deus na minha vida, Ele vai mudar você. Ele vai trabalhar na sua vida. Porque aqui está dizendo que se eu temer a Deus, a minha mulher vai ser como uma videira frutífera. Vai ser como uma videira. Não é só videira não, frutífera. Frutífera. Vou correr um pouquinho aqui. E os filhos? Como planta das oliveiras ao redor da sua mesa. Unção de Deus sobre a vida dos filhos. 4. E eis que assim será abençoado quem? O homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém. 1 mês, 2, 3 e depois não vai ver mais. Todos os dias da tua vida. Digam glória a Deus. A diferença, irmão, de quem serve e os netos. E verás os filhos e a paz. Pronto. Deus quer que haja diferença na nossa vida. Deus quer que você se dê bem em todas as coisas. Mas a mensagem hoje falou sobre temer e andar no caminho. Se você precisa de voltar para Deus, volte para Deus. Seja nesse assunto que a gente falou hoje, seja em qualquer outro assunto, você sabe. Volte para Deus. Jesus ama você. Deus ama você. Não adianta você ficar alimentando coisas que não são de Deus no seu coração. Volte para Deus.
Ah, pastor, mas eu não entendo certas coisas. Por isso que ele é Deus. E por isso que eu preciso dele. Porque quando eu não entendo nada, pelo menos eu creio que ele está no comando da minha vida. Ele vai trabalhar na minha vida. E o que eu não entendo, ele pode me fazer entender. E se ele não me fizer entender hoje, ele fala que tem coisas que hoje eu não vou entender, mas eu vou entender amanhã. Porque ele vai falar comigo, ele vai falar com você. E tem coisas que eu entendo até antes de acontecer. Ele é Deus. A Bíblia não fala que eu vivo por vista. A Bíblia fala que eu ando pela fé. Tem hora que Deus fala, você vai pegar esse caminho aqui. Mas ainda eu não te mostrei um monte ainda. Eu vou te mostrar um monte. E Ele te mostra. E você vai saber onde você vai sacrificar o seu Isaac. Você vai saber onde você vai ter ali a aprovação de Deus. Porque quando fala sacrificar o seu Isaac, Abraão não perdeu o Isaac. Abraão pegou crédito diante de Deus. Porque foi naquela atitude que Deus viu que Abraão temia verdadeiramente a Deus. E proveu o cordeiro no lugar do filho. E ali foi sacrificado o cordeiro. Sabe o que quer dizer isso? Jesus foi sacrificado como substituto. Como nosso substituto. Porque a cruz não era para ele. A cruz era para nós. Ele foi o cordeiro que foi sacrificado. Nós continuamos com os nossos filhos. Nós continuamos com a nossa vida. E agora, com a verdadeira vida, que é a vida abundante que Jesus veio trazer. Mas, gente, Ele quer que nós sejamos filhos que o servem. E não filhos ímpios, filhos rebeldes. E outras coisas mais aí. Mas Ele quer que nós sejamos filhos que o servem. Diga amém, Jesus. Vamos orar? Fique em pé, por favor. Glória a Deus. Sim, Deus é tremendo. Feche os seus olhos. Faça a sua oração com Deus. Eu vou fazer a minha. Você pode pegar carona na minha oração. E a gente orar em concordância aqui. E o fogo de Deus vai descer no nosso meio. No nome de Jesus. Feche seus olhos. Busque a presença do Senhor. Busque a presença de Deus. Pai, diante do Senhor nós entendemos a Tua palavra. E o Senhor diz, tornai-vos a mim, e eu me chegareis a vós outros. Chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós outros. Meu Deus, tem coisas que logo vêm ao nosso coração, aquilo que nós devemos de tornar. Mas tem coisas, meu Deus, que nós nem sabemos que devemos de tornar, porque quem pode compreender os seus próprios erros, diz a Tua palavra, mas o Senhor é aquele que mostra para nós o caminho, mostra para nós, abrindo o nosso entendimento, aquilo que nós precisamos fazer. Olha para a Tua igreja, meu Deus, com o seu olhar de amor. Olha para a Tua igreja, meu Deus, com o seu olhar de misericórdia. Pois aqui, meu Deus, estão as pessoas que vêm para Te adorar, que vêm para buscar de Ti uma palavra, uma revelação, uma palavra séria da parte do Senhor, uma palavra, meu Deus, que veio do trono do Senhor. Meu Pai, diante do Senhor nós clamamos, buscamos a Tua face. Meu Deus, o Senhor falou sobre mágoa, ressentimento, sobre desobediência, sobre obediência. Meu Deus, sabemos que o nosso posicionamento dentro da Tua palavra, meu Deus, é que verdadeiramente vai de fato fazer com que nós vivamos, meu Deus, as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. A Tua palavra nos mostra, meu Deus, que Jesus Cristo veio ensinando. Porque através do ensinamento, pessoas começaram, meu Deus, a renovar suas mentes. E começaram a ter uma postura diferente do que tinha antes. E essas pessoas alcançaram sorte no ministério. Essas pessoas alcançaram, meu Deus, a diferença em suas vidas. Assim como Maria Madalena, meu Deus, ela foi diferente. Pedro foi diferente. Outros discípulos também foram diferentes. Mateus era cobrador de impostos, era ladrão, mas ele houve nele uma conversão, houve nele uma mudança. Meu Deus, todos eles tinham uma vida antes de Cristo e teve uma vida depois de Cristo, depois de conhecer o Senhor e aprender, meu Deus, de Ti. Oh Pai, que o Senhor Jesus não só falou da boca para fora, mas quando vieram prendê-lo, meu Deus, Pedro cortou a orelha do soldado, e o Senhor foi e colou. Oh Pai, ajuda-nos a andar nos Seus caminhos. Ajuda-nos, meu Deus, não somente
respeitar a tua palavra, crer que ela é verdade, mas ajuda-nos, meu Deus, a andar nos seus caminhos. Porque o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, meu Deus, ele não vai precisar trocar de mulher, ela não vai precisar trocar de homem. Pelo contrário, Deus, o Senhor vai agir na casa dessa pessoa e vai manifestar ali a mudança e a transformação que essa pessoa precisa. Porque o Senhor promete, o Senhor diz, será como uma videira frutífera. Os filhos serão como a oliveira. A unção de Deus estará sobre os filhos, os netos. E a bênção do Senhor todos os dias de nossas vidas. Ajuda-nos a compreender cada vez mais e mais a tua voz. E onde houver o mal, Deus, onde houver uma ação contrária, onde houver uma obra do inimigo, onde houver uma ação do inferno, onde houver uma ação do inimigo, uma circunstância que foi montada para fazer essa pessoa parar, para fazer essa pessoa desistir, para fazer essa pessoa perecer, eu digo, cai por terra agora. Eu digo, bate em retirada. Eu digo, desapareça. Eu digo, em nome de Jesus, vai embora, mal. Sai da vida desse homem, da vida dessa mulher. Vai batendo em retirada, todo mal desapareça. Sai. Meu Deus, eu proclamo a liberdade ao cativo, abertura de prisão aos presos, a boa notícia, meu Deus, aos pobres. Oh, Deus de poder, Deus de maravilhas, Deus de glória, Deus de majestade, Deus todo-poderoso, vem sobre a tua igreja, vem sobre o teu povo, e todo mal seja quebrado. Meu Deus, esse filho, essa filha que tem raiva do pai, que tem raiva da mãe, por causa de uma separação, uma revolta que entrou, uma semente de amargura que entrou, eu digo, saia no nome de Jesus. Eu digo, bate em retirada no nome de Jesus. Eu digo, desapareça, vai embora, caia por terra toda ação do inimigo. Saia, vai embora, desapareça, saia em o nome do Senhor Jesus. Oh, adore a Deus. Tome posse da bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Você vai comer do trabalho da tua mão. Feliz você será e te irá bem, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Tem alegria estar na presença do Senhor. Tem alegria estar na presença de Deus. Isso. Está sentado. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor no trono, Deus. No trono. E ao Cordeiro seja o louvor. E ao Cordeiro seja o louvor. Seja o louvor. Seja a honra, seja a glória. Seja a honra. Seja a glória. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado no trono. No trono. E ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória. Seja a honra. Seja a honra. Seja a glória. Seja a glória. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Levante as suas mãos, diga para Ele, Tu és Senhor.
poderoso Seja a honra e seja a glória, diga ao Senhor. Seja a honra, seja a honra, e seja a glória, seja a glória, e seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra a Deus, a glória ao Senhor. Seja a honra, seja a honra, seja a glória, seja a glória, e seja o domínio pelos séculos dos séculos. Solte a sua voz, declare a Deus vivo e poderoso, Ele é poderoso Deus. Receba a unção da diferença na sua vida. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Só a igreja declarando para Ele que é digno de toda a honra. Poderoso, poderoso Deus, poderoso, poderoso, poderoso. Minha alma anseia. Receba a bênção de Deus. E haverá diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Deus diz: eu vou poupar você, como o pai poupa um filho que o serve. Oh Jesus, isso é tremendo, hein? Sirva a Deus, meu irmão, sirva a Deus, minha irmã. Sirva a Deus, sirva ao Senhor com todo o seu coração. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, sirva ao Senhor, aquele que te deu a vida, aquele que te comprou com o sangue dele. Que a bênção do Salmo 128, que a bênção de Malaquias capítulo 3, versículo 12, versículo 17, versículo 18, seja sobre a tua vida, seja sobre a tua vida, e todas as nações os chamarão de bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos, porque você será de Deus, do Senhor dos Exércitos. Aquele dia que farei serão para mim um particular tesouro,
poupá-los-ei, como o homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis a outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Que Deus faça a diferença na tua vida, em nome de Jesus. Seja abençoado, tenha o temor de Deus no coração, seja a terra deleitosa, volte para o Senhor, seja abençoado, sua família seja abençoada, em nome de Jesus. E você diga glórias a Deus, diga glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu te abençoo, meu irmão. Receba essa bênção. Sobre esta palavra, eu te abençoo. E a bênção é maior do que a maldição. Em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todos os louvores. Amém, meus amados? Que a bênção de Deus seja com você. De coração eu te abençoo. Senta um pouquinho, por favor. Rapidamente eu vou passar para outra parte. Você que nos acompanha através do Facebook, pela página da Igreja Evangélica da Família, que Deus te abençoe, tá bom? Todas as terças e quintas-feiras nós temos 3 cultos. Um às 7 da manhã, oração das 7 às 8. Outro às 14 horas. E o outro agora nesse horário, que é o horário noturno, às 19h30. É o início do nosso culto, no nome do Senhor Jesus. E aos domingos, às 8 e às 18 horas. É o culto principal, onde o povo da terça, da quinta, todos se reúnem, da mocidade, da família jovem, que é às 18 horas no sábado, todos se reúnem no domingo para a gente vir e formar aqui o corpo de Cristo, a família de Cristo, e adorar a Deus nesse dia abençoado no nome de Jesus. O endereço, Avenida Eduardo Elias Aran, 736, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, próximo à TV Moreno, bairro Jardim Paulista. Fica a 2 quadras da rua Rui Barbosa, tá bom? Deus te abençoe no nome de Jesus.